Olá! No tutorial de hoje nós vamos aprender a criar uma folha parametrizada, ou seja, criar uma folha dentro do Revit, uma família de folha, e dentro do próprio projeto você colocar as informações necessárias daquele carimbo, por exemplo, o nome do cliente, CPF do cliente, nome do responsável técnico, o CREA ou o CAL do responsável técnico, enfim. Tudo isso de forma não tão automática, mas só preenchendo os campos, as informações, ok? Então, vamos lá? Logo após a vinheta. A primeira coisa a fazer é começar com a base de uma prancha, de uma folha, do padrão ABNT. Nós temos algumas disponíveis para download na descrição do vídeo, logo aqui abaixo. Se a tua versão do Revit for inferior à versão 2020, você não vai conseguir utilizar esses arquivos, mas não tem problema. Por quê? Simples, existe uma pasta que já vem quando você faz a instalação do Revit, ok? E é essa pasta aqui, ó, ela fica no disco local C, na pasta Program Data, Autodesk, e aqui vai variar, do ano do teu Revit. RVT 2020, RVT 2019, enfim, o ano do Revit, Family Templates, Português, e aí depois blocos de margens e carimbo. E aqui tem do A0 até o A4, e tem uma família base aqui, para caso você queira desenhar um novo padrão métrico. Então tá aqui, ok? Então, vamos lá. Disco local C, Program Data, geralmente essa pasta ela tá oculta, ok? Então para você exibir, clica aqui em cima, em exibir, e aí marca essa caixinha, itens ocultos. E aí ela aparece, Program Data, procura aqui Autodesk, aí você vai descer até o RVT 2020, aí aqui Family Templates, Português, e aqui blocos de margens e carimbo. E aqui você tem então acesso a todas as da A0 até a A4 e a novos tamanhos métricos, ok? Bom, então feito isso, você vai abrir aqui a tua A0, no caso, um exemplo. E aí, feito isso, o que nós vamos então desenvolver? Primeira coisa é personalizar aqui no cantinho, o teu carimbo. Vamos fazer um carimbo super simples, bem nada a ver, só para vocês entenderem como funciona o processo. E aí, tendo todos os conhecimentos desse vídeo aí em mãos, você consegue desenvolver qualquer tipo de prancha parametrizada possível, ok? Então vamos lá, eu estou utilizando aqui como base uma tamanho A0, ok? Então aqui A0 métrico. E aí nessa A0, então deixa eu puxar aqui no cantinho, vou pegar aqui criar linha, vou criar algumas linhas aqui, meio aleatórias, tá? Então medidas aleatórias também. Criei aqui um cantinho. Agora eu vou pegar essa linha, clicar aqui em copiar, múltiplo, e vou copiar ela umas 5 vezes. Pronto, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 espaços aqui, tá? Lembrando novamente, deixa eu puxar ela um pouquinho para cima, eu não tô fazendo um carimbo ok, bonitinho, tá? Aí você faz ao teu gosto. Só quero explicar como que nós inserimos legendas paramétricas dentro da folha, tá? E aí você vai desenhar então essa folha do jeito que você quiser. Tô avisando isso agora porque às vezes aparece algum hater, então a gente já se previne, Então fiz aqui as minhas linhas, tá? Elas não estão espaçadas corretamente. E aí então o que eu faço? Venho na guia gerenciar, ok? Parâmetros compartilhados. Então clico aqui em parâmetros compartilhados e eu vou criar um novo parâmetro, tá? Você pode criar um novo grupo no lugar de um novo parâmetro, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho um grupo que é de um template de prevenção de incêndio que nós desenvolvemos, inclusive tá à venda, se você quiser, link aqui nos comentários também, junto com o nosso curso completo de Revit, que lá dentro nós olhamos toda essa parte de parâmetros, enfim. Tá? E eu vou criar, ao invés de criar um novo grupo, provavelmente teu notebook aí você nunca mexeu com parâmetros compartilhados. Então eu vou clicar aqui em criar, ok? Cliquei em criar, vou procurar uma pasta aqui na área de trabalho,
criar aqui um parâmetro chamado carimbo, ou carimbo underline prefeitura. Pronto, dei um enter ali para salvar, então já tem aqui o meu arquivo de parâmetros, certo? Agora aqui em grupos, eu clico em novo grupo, porque é aquilo que eu falei, eu crio um arquivo de parâmetro e esse arquivo vai ficar no meu computador teoricamente para sempre, né? Então, eu clico aqui em grupos, novo, e para cada tipo de informação eu crio um grupo diferente, tá? Caso alguém já tenha te fornecido esse arquivo TXT aqui dos parâmetros compartilhados, só clicar aqui em procurar e ir lá no arquivo onde está o parâmetro, ok? No caso aqui a gente está criando um parâmetro novo, certo? Então, por exemplo, vou colocar em outro computador, quero que ele tenha acesso aos mesmos parâmetros compartilhados, clica aqui em procurar e procura onde está o arquivo que a pessoa te forneceu, tá? Como aqui é um parâmetro do zero, então por isso que aqui eu cliquei em criar e aqui, ó, não tem nada, tá tudo vazio. Então aqui em grupos vou clicar em novo e vou digitar como carimbo prefeitura, tá? Digamos que eu tenha, por exemplo, eu tenho o carimbo do prefeitura, eu tenho um carimbo executivo e eles são diferentes. Então para cada grupo aqui, ó, eu crio um parâmetro diferente, certo? No caso eu vou deletar esse executivo, porque não me interessa, então eu vou deixar só o carimbo prefeitura aqui. Então criei aqui o grupo carimbo prefeitura, ok? Agora nós vamos criar os parâmetros, tá? Os parâmetros são o seguinte, ó. Deixa eu abrir aqui a lista de parâmetros que nós vamos colocar de exemplo nesse vídeo. Então eu tenho CPF, CREA, nome do cliente, nome do responsável e a área de construção, a área a construir, enfim, como você preferir aí. E aqui são algumas configurações que nós vamos ver mais pra frente, ok? Então deixa eu minimizar aqui e deixar só a lista de parâmetros aberta. Então vá, clicar agora aqui em parâmetros, novo, e aqui no novo eu vou digitar CPF, disciplina comum, tipo texto. Tá? Eu fui apertando o Tab, e quando eu vou apertando o Tab, ó, ele vai alternando entre os campos. Aí eu só apertei T aqui, ó, e ele foi pulando entre tudo que tinha T nessa lista aqui, tá? Então aqui, ó, texto. Então, CPF comum, texto. Ok. Novo parâmetro. Vou colocar aqui CREA comum, texto. E dou um Enter, né? Novo parâmetro, nome responsável. Eu recomendo não usar acentos nem outros caracteres especiais, tá? Porque aí, às vezes, pode dar algum bug. Nome cliente. Pronto. E agora falta só a área. Área, construção. Tudo texto, ok? Depois, mais pra frente, vocês vão entender o porquê. Então, criei aqui os meus 5 parâmetros, ok? Um detalhe muito importante, tá? Eu vou abrir aqui um outro arquivo de parâmetro, tá? Que não é esse carimbo prefeitura, e vocês vão ver o porquê que eu falo aqui desses grupos, tá? Digamos que você já tem um arquivo de parâmetro compartilhado e você não pode excluir ele de forma alguma do teu software. Então, eu vou clicar aqui em procurar, deixa eu clicar em salvar, vou salvar aqui, pronto. Então, eu vou clicar aqui em procurar, e eu vou procurar então o meu outro parâmetro compartilhado. Então eu tenho aqui, ó, parâmetros, tá? É um arquivo diferente. Vou clicar e, ó, então esse aqui é um arquivo diferente, né, do arquivo que eu criei anteriormente. E eu tenho esse grupo de parâmetros template pp6, certo? Clico aqui em novo grupo, renomear como carimbo prefeitura. Então, ó, ele separa por grupos, ó. Então, pro grupo template ppci, eu tenho todas essas variáveis aqui, né, todos esses parâmetros. E pro meu parâmetro carimbo prefeitura, né, aí eu crio novos aqui, certo? Agora, deixa eu clicar aqui em não. Agora eu vou voltar aquele meu parâmetro anterior. Então, pranchas, carimbo prefeitura. Pronto, ó, eles estão aqui já. Feito isso, basta dar um OK. Dei um OK, não acabei por aqui. Agora vem criar, e aqui em criar eu tenho o campo texto e o campo legenda. Eu vou utilizar só o campo legenda. Mas se você quiser, pode usar o texto para, por exemplo, deixa eu digitar aqui, se eu quiser personalizar, né, tipo um campo sem valor algum, sem que o campo seja dinâmico, certo? Então, às vezes tem gente que gosta, né? Então, ou para personalizar aí, tem algum padrão da empresa, enfim. Então, ó, por exemplo, vou dar esse exemplo aqui, ó. Isso aqui é um arquivo de texto normal, tá com o nome aqui no cantinho. Vou colocar aqui nome, deixa eu estender, aí, pronto. Agora eu venho criar
e legenda. E aqui em legenda, clicar num ponto de referência. Ok, e aí ele vai me abrir aqui uma lista de legendas que já tem pré-carregadas no Revit, certo? Por exemplo, o nome da folha, nome do projeto, nome do cliente. Esse nome do cliente aqui já é padrão, tá? Mas, enfim, a gente vai criar um novo. Projetado por, revisão atual, verificado, enfim. São várias legendas que já vêm por padrão. E nós vamos selecionar uma nova daqueles parâmetros compartilhados que nós acabamos de criar. Então, para isso, eu clico aqui em novo, adicionar parâmetro, né? Que é esse símbolo. E aqui, ó, selecionar. Clico em selecionar. Ele já vai me dar aqui, ó, o grupo que eu quero, que é o grupo Carimbo Prefeitura. Vou clicar aqui, ó, nome cliente. Dou um OK. Comum, texto. OK. Então, já aparece aqui, ó, nome cliente. Clico nesse botão, ó, de adicionar parâmetros ou simplesmente dou 2 cliques em cima da legenda. Prefixo, não vou colocar nada antes do valor. Valor de amostra, vou colocar fulano da Silva e dou um OK. Pronto, então agora eu vou dar um ESC, né, para encerrar o comando. Clico nessa legenda e vou alterar ela de 3 mm para 5 mm. Pronto. Vou colocar ela aqui e vou puxar essa barrinha até o final. Caso o nome da pessoa seja maior, ela vai caber aqui inteiro, certo? Se eu quiser editar essa formatação, basta clicar aqui em editar tipo. Recomendo primeiro duplicar essa legenda e aí depois fazer aqui as edições necessárias. Eu não vou fazer isso agora, só vou alterar aqui o deslocamento da linha de detalhe e a borda. Vou alterar o tamanho da guia e só. Pronto. Então, alterei essas informações, ok? Beleza? Agora, para ficar mais fácil, eu simplesmente vou clicar nessa legenda, clicar aqui em copiar, deixar a caixinha múltiplo marcada, clique em qualquer ponto e vou colar aqui nessas outras linhas. E dou um ESC para encerrar o comando. Vou clicar nessa linha de baixo, clicar aqui, ó, editar legenda. Vou clicar aqui nessa legenda e clicar aqui, ó, em remover parâmetro. Agora eu vou clicar aqui em novo parâmetro, né, novo adicionar parâmetro. Selecionar, e agora eu vou colocar o CPF, que é o CPF do cliente. Dou um OK, dou um OK, dou 2 cliques para jogar para esse canto, prefixo CPF, 2 pontos, e dá um espaço, e dá um Enter. E aí onde está o valor de amostra, eu vou colocar 000.000.000-00. Por isso que na hora que eu criei o parâmetro compartilhado, eu coloquei como texto e não como número. Por quê? Porque nesse valor de amostra, se eu tivesse colocado como número, eu não conseguiria acrescentar esses vários pontos e esse traço. Como texto, eu tenho essa liberdade. E aqui no prefixo CPF, 2 pontos e um espaço, por quê? Porque senão isso aqui vai ficar grudado com isso. E não tem uma apresentação muito boa. Então, OK. Então pronto, ó, já tem esse parâmetro aqui. Repito o processo nas outras legendas. Então cliquei nessa, editar legenda, vou remover esse parâmetro, criar um novo parâmetro, procurar ele aqui, nome do responsável, vou adicionar nesse ponto, responsável, 2 pontos, espaço, vou colocar ciclano, sei lá, ciclano Eduardo, e dou um OK. Pronto, então já tá aqui, isso aqui é só um valor de amostra, tá? É só um exemplo pra gente enxergar como que vai ficar aqui. Aqui embaixo é o CREA dele, então editar legenda. Vamos remover essa legenda, criar uma nova, selecionar, colocar aqui o CREA, OK, OK, adiciono ele, prefixo CREA, espaço, e aqui vou colocar 00000/D. E OK. Pronto. E aqui por fim, editar legenda. Vamos remover essa legenda, colocar uma nova, selecionar área de construção. E jogo ela aqui. Então, prefixo área de construção. Aí lá no final, 2 pontos, espaço. Esqueci do tio aqui no... pronto. E aí eu vou colocar
1, 2, 3, 4, 5, 6. Só o valor, né? Aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ponto 00. E aqui no sufixo, coloco espaço M quadrado. Ok. Então, prefixo, valor de amostra, sufixo. Então, já tenho aqui a minha legenda parametrizada criada. Agora vem arquivo, salvar como família, procura a pasta, vou colocar A0, prefeitura 2. Um exemplo. E aqui em opções, eu vou deixar o valor de máximo de 1 backup, para não ficar um monte de .0001, .0002, aquele monte de arquivo cópia que não tem necessidade aqui. Clico em salvar. Não vou fechar no momento essa folha, ok? Vou deixar ela aberta aqui. Agora vem em arquivo, novo, projeto. Vou carregar o modelo de arquitetura mesmo e dou um ok. Abriu aqui para mim. Lembrando que eu estou na planta de piso, do nível 1, né? Vou voltar agora para minha guia da família. Vou clicar em carregar no projeto. Ele vai dar esse erro, por quê? Porque eu estou aberto numa planta de piso e não numa vista de folha, certo? Então agora aqui em folhas, botão direito, nova folha. E eu já tenho aqui, ó, A0 Prefeitura 2, que é o nome que eu dei. Dou um ok. Já tenho a minha folha. Porém, quando eu clico nela, ó, vocês podem ver que ele me aparece esse monte de interrogação, certo? Por quê? Porque não tem nenhum parâmetro associado a esses valores que eu configurei na família. Então agora o que eu faço? Bem simples. Venho aqui em gerenciar. E aí, ao invés de vir aqui em parâmetros compartilhados, que ele já está aqui, ó, que é o parâmetro carimbo prefeitura, eu simplesmente venho em parâmetros do projeto. Aqui em cima, ó, parâmetros do projeto. Cliquei, clico em adicionar. Clicando em adicionar, eu vou procurar aqui, ó, parâmetros compartilhados. Cliquei nessa opção, clico em selecionar. E aí eu procuro aqui, ó, no carimbo prefeitura, né, que é o grupo que eu criei. Então, por exemplo, vou começar pelo nome do cliente, ok? Então já carregou aqui, ó, nome do cliente, comum, texto, e aqui o parâmetro de grupo sob texto. O valor vai ser uma instância, porque para cada folha pode mudar esse valor. Então eu vou deixar como instância. Caso seja o mesmo valor para todas as famílias, aí você deixa como tipo. Mas eu vou deixar como instância, porque para cada folha eu quero um nome diferente. Um exemplo meu, um toque. Mas se você quiser deixar para todas o mesmo valor, deixe como tipo aqui. Aí eu vou descer aqui em folhas, ok? Então eu vou marcar aqui folhas, deixar essa caixinha marcada nessa lista de categorias e dou um ok. Adicionar, compartilhado, colocar aqui o CPF, parâmetro de grupo sob texto, instância. Quando eu clico em qualquer item aqui e aperto F no teclado, ó, ele já vai descer para a lista, para a ordem alfabética aqui do F. Marco folhas, ok. Adicionar, parâmetro compartilhado, procura aqui nome do responsável, instância, e aqui eu deixo como folhas. Agora falta o CREA. Então, parâmetro compartilhado, CREA, texto, ok, folhas, ok, e por fim a área de construção. Então, compartilhado, selecionar, área de construção, parâmetro de grupo sob texto, folhas, ok. E aí, feito isso, é só dar um ok, ó. Dei um ok, olha o que acontece aqui, ó. Ele me surgiu esses campos no lado direito aqui na guia de propriedades. Se você não viu isso, volte um pouquinho o vídeo e aí, na hora de dar o play, fique atento a essa parte, que ele vai aparecer aqui, ó. Então, o nome do cliente. Vou colocar aqui Reginaldo Silva. Pronto. Olha o que acontece, ó. Ele já aparece aqui para mim. E agora, se eu clico na folha, clico nesse ponto de interrogação, eu posso acrescentar o valor que me interessa, ó. Entendeu? Então aqui, ó. Aí ele já aparece, já carrega o prefixo também. Certo? Aqui, ó, CREA. E a área de construção. Pronto. Ó, que bacana. Então sua folha já está parametrizada. E aquela hora que eu marquei aqui nas... Deixa eu carregar aqui, ó. É o nome do cliente. Na hora que eu marquei aqui o parâmetro de grupo sob texto, o que isso significa? Significa que aqui, ó, em propriedades, ó, eu não tenho aqui, ó, gráficos, texto, dados de identidade,
e outros. Se eu, ao invés de colocar como texto, né, aqui nas informações, nos parâmetros do projeto, deixa eu pegar aqui o nome do cliente. Se eu tivesse deixado, ao invés de texto, mudado para dados de identidade, vamos ver se a gente acha aqui, ó, dados de identidade, ele ia cair nesse grupo aqui. É a única coisa que muda, tá? Ó, então saiu daqui o nome do cliente e ele veio para aqui, ó, o nome do cliente. Só isso que mudou. Então essa é a parte dos grupos ali, tá? Então é assim que a gente faz uma folha parametrizada, muito simples, muito fácil de entender. Só é um pouquinho chato, porque na vida real a gente não vai colocar só esses parâmetros aqui, né? Vem bem mais coisa na folha. Vem número do imóvel, área, nome do cliente, às vezes é um casal, então vai o nome dos dois, nome do engenheiro, o CREA, enfim, uma série de outras informações que eu simplifiquei nesse exemplo. Além, claro, de que a maioria das prefeituras tem um padrão já, inclusive com as medidas. Aí você precisa desenhar aqui certinho com as medidas da prefeitura, ok? Então encerramos a aula por aqui. Se você curtiu, não esqueça de dar um joinha nesse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal para novos vídeos e novos tutoriais, ok? E também não deixe de dar aquela força nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram, como Estúdio BIM, com E, tá? Então, Estúdio BIM. É isso. Se você gostou, se você quer aprender mais sobre Revit, aqui na descrição desse vídeo nós temos alguns links de treinamentos e também do template aí de projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico. Tá bom, pessoal? Um grande abraço e nos vemos num próximo vídeo.